Olá, amigo do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia. Espero que todos tenham tido um excelente fim de semana. Áfia, a entidade dos amigos e das paixões, a maior entidade de futebol master do planeta, hein? E olha, no final do programa de hoje tem um vídeo especial sobre Cascais. Entrou para a história, né? A Copa Áfia Cascais em Portugal foi uma das mais brilhantes já realizadas. E tem um vídeo preparado por nossa produção para alegrar o seu começo de semana, tá bom? Vamos para as manchetes do nosso programa. A gente começa do Brasil brasileiro, até porque na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder Botafogo empatou em Minas com o Cruzeiro, mas os seus rivais diretos pela conquista do título acabaram tropeçando. A rodada foi boa para o Fluminense, que venceu o Palmeiras. A Áfia na Europa destaca o título do Arsenal na Supercopa da Inglaterra. Inter de Milão pode tirar goleiro de time brasileiro e que está indo para a seleção brasileira, hein? Vamos falar também da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que chega à fase quartas de final. Ídolo da Itália consegue cargo na seleção de seu país. Nós vamos contar daqui a pouquinho. E a novela Mbappé continua. Vai ou não para o Real Madrid ou vai parar no mundo árabe? Às 5 da bola, times brasileiros entram em campo no meio de semana pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. No Santos, um novo treinador é contratado e ídolo é reintegrado pela diretoria. Vamos falar também da lesão do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já o Jorge Jesus quer reforços para o Al Hilal e ele pode contratar um grande jogador do Atlético de Madrid. Confira tudo isso e muito mais em nosso Notícias Áfia. Brasil brasileiro, vamos destacar a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e ela começou no sábado. Vila Belmiro, portões fechados. Santos e Atlético Paranaense empataram por 1-1. O Atlético jogou com um time alternativo porque priorizou a Libertadores, tem o jogo de volta contra o Bolívar, perdeu na altitude por 3-1, tem que golear, então o jeito foi jogar com um time alternativo. E mesmo assim, o time paranaense, o Furacão, saiu na frente com o Pablo e o Santos empatou nos acréscimos com o Marcos Leonardo cobrando o pênalti. Times da Europa querem o Marcos Leonardo, esse bom atacante do Santos, mas por menos de 8 milhões de euros o Santos não aceita negociá-lo. Esse valor pode chegar bem mais alto, tipo 20 ou 15 milhões de euros. 1-1 foi o placar, acabou ocasionando a demissão do técnico Paulo Turra. Daqui a pouco a gente fala do substituto do treinador santista. O Peixe entrou na zona do rebaixamento e é uma situação bastante delicada na Vila Belmiro. Ainda no sábado, o Goiás ganhou do Fortaleza por 1-0 com gol contra do Figueiredo. Inter e Corinthians, um jogaço no gigante da Beira-Rio. O Corinthians saiu na frente com o Renato Augusto, que no intervalo do jogo, alegando uma lesão, acabou sendo substituído pelo Fausto Vera. O Internacional chegou ao gol de empate com o Bruno Henrique, volante. A lei do ex não falha, né? O Corinthians foi para frente, teve um pênalti que o Fábio Santos converteu, 2-1 Corinthians, e nos acréscimos Luiz Adriano de cabeça deixou tudo igual. E no final, em uma treta entre o Luiz Adriano e o Ener Valencia, dois grandes jogadores do Internacional. Ainda no sábado, o Fluminense ganhou do Palmeiras, que jogou com um time alternativo, priorizando a Libertadores, tem o jogo de volta contra o Atlético. Fluminense saiu na frente com o John Arias cobrando o pênalti, uma penalidade cometida pelo Luan. O segundo gol foi do John Kennedy e nos acréscimos o Palmeiras acabou descontando com o Gustavo Gomes, zagueiro que interessa ao Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo e também do técnico Luiz Castro. O time árabe tem interesse inclusive de pagar a multa para ter o bom zagueiro paraguaio no mundo árabe. No domingo, o Vasco da Gama reagiu, hein? Saiu da lanterna, ganhou do Grêmio por 1-0 e teve gol de estreante, hein? O Veguete,
que foi artilheiro do campeonato argentino pelo Belgrano, marcou de cabeça num cruzamento do Gabriel Peck. O Bahia fez 3-1 no América Mineiro com gols do Everaldo, do Cauli e do Rafael Ratão. Última contratação do Bahia, esse Ratão, e já chegou chegando, né? Fez uma grande partida contra o América e o Mastriani acabou anotando o gol do Coelho. Após a partida, a diretoria comunicou a demissão do técnico Wagner Mancini. O São Paulo no Morumbi, diante de mais de 60 mil torcedores, apresentação do Lucas Moura que estreou, apresentação do Remes Rodrigues e deu Atlético Mineiro. Depois de 10 jogos, o técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu finalmente a sua primeira vitória. 2-0 Hulk, hein? 94 km por hora. A cobrança de falta do Hulk no primeiro gol. E depois o Lucas Moura fez pênalti no Patrick e o Pavon deslocou o goleiro Rafael para fazer 2-0 para o Atlético Mineiro, que vem fortalecido para o jogo contra o Palmeiras, jogo de volta na Libertadores. Cruzeiro e Botafogo ficaram no 0-0 graças ao goleiro Lucas Perry, pegou demais no Mineirão. O Coritiba em casa deu uma freada em sua reação. Red Bull Bragantino está numa crescente com Pedro Caixinha, está na zona da Libertadores já o Red Bull Bragantino. Venceu por 1-0 o gol do Sorriso. E o Cuiabá, uma grande surpresa. Tudo bem que o Cuiabá está jogando bem no Campeonato Brasileiro, mas enfiar 3-0 no Flamengo é um resultado assustador. E o Daverson, hein? A vítima predileta do Daverson é o Flamengo. Basta lembrar a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Matheus Alexandre, lateral, abriu o placar. Cleison, ex-Corinthians, fez 2-0. E o próprio Daverson deu números finais à partida. 3-0, deu Cuiabá na Arena Pantanal. Na classificação, os 4 primeiros colocados. O Botafogo é o líder com 44. E depois 3 times com 31 pontos. Flamengo, Fluminense e Palmeiras nesta ordem pelos critérios de desempate. Se o Brasileirão terminasse hoje, cairiam Santos com 18 pontos, Coritiba com 14, Vasco da Gama com 12 e agora o novo lanterna é o América Mineiro com 10. Bom, o que vocês gostam é de bola na rede, né? Então acompanhe a partir de agora todos os gols desta 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve um pimba mais bonito do que o outro. Acompanhe.
Na Europa, a gente começa destacando o título do Arsenal na Supercopa da Inglaterra, 17ª conquista do Arsenal, primeiro título do brasileiro Martinelli. No tempo normal, empate por 1-1 com o Manchester City, e nos pênaltis deu o Arsenal, e não é que a estrela Kevin De Bruyne perdeu sua cobrança. Parabéns, Arsenal, campeão da Supercopa da Inglaterra. Nosso segundo destaque vai para a Itália. Primeiro, o Benfica tentou tirar o goleiro Bento do Atlético Paranaense. A primeira oferta, 10 milhões de euros, 54 milhões de reais. Agora a Inter de Milão entrou forte no páreo para contratar o goleiro que vem sendo convocado para a seleção brasileira, tem 24 anos, é hoje considerado um dos melhores goleiros da América do Sul. E olha, detalhe, se o negócio for fechado, o Bento bate o recorde do Alisson. A maior negociação envolvendo um goleiro brasileiro foi o Alisson, vendido para a Roma da Itália por 5 milhões de euros. Então o Bento pode superar em muito este valor, indo parar na Internazionale de Milão. Vamos falar da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Resultados para vocês das oitavas de final. A Espanha goleou a Suíça por 5-1. Tivemos também o Japão eliminando a Noruega por 3-1 e vitória da Holanda 2-0 sobre a África do Sul. No jogo mais emocionante, 0-0, Estados Unidos e Suécia, e nos pênaltis 5-4 para as suecas. E a bola entrou, olha, bem pequenininha na linha ali, e valeu o gol de pênalti da Suécia, que acabou eliminando simplesmente uma das favoritas ao título, os Estados Unidos. Jogos para vocês se programarem: Austrália contra a Dinamarca, França versus Marrocos, a Inglaterra pega a Nigéria e a Colômbia enfrenta a Jamaica. Era para ser Colômbia e Brasil, mas o Brasil foi eliminado, não conseguiu marcar um golzinho na Jamaica, o empate sem gols, tirou a chance do Brasil brigar por o título inédito da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Vamos falar do goleiro Gianluigi Buffon, que para muitos é o melhor goleiro da história. O Buffon recentemente se aposentou, ele jogou no Parma, que é seu time do coração, ele foi revelado por esse time italiano, anunciou sua aposentadoria, uma grande festa, muitos torcedores chorando, por ele é um grande ídolo, né? Ele sempre foi considerado um goleiro de ponta. Mas não pensem vocês não, que o Buffon vai ficar na sua casa, pescando, descansando, curtindo a família. Que isso? Ele acaba de aceitar um cargo na seleção italiana, será um coordenador de futebol, e a estreia do Buffon será contra a Macedônia no dia 9 de setembro, né? A Itália vai se preparando, lembrando que os italianos ficaram fora das últimas 2 Copas do Mundo. Quem sabe o Buffon consiga fazer um grande trabalho. E o último destaque de AFA na Europa é para o Mbappé. Kylian Mbappé, para onde vai Mbappé? Uma coisa é certa, ele não quer continuar no Paris Saint-Germain, ele quer respirar novos ares. Ele tem uma proposta bilionária do mundo árabe, mas o interesse do Mbappé é continuar jogando na Europa. E aí surge o Real Madrid, é o maior interessado em contar com esta joia do futebol francês. Só que é o seguinte, o Paris Saint-Germain não abre mão de 200 milhões de euros. Isso dá R$1 bilhão. Pagou, levou. Só que o Real Madrid quer pagar um pouco menos, algo em torno aí de 180 até 185 milhões de euros. Mas o Florentino Pérez a gente conhece muito bem, ele não gosta de perder essas divididas. E eu não duvido, e você também não, que nesta semana ele chegue na casa aí dos 200 milhões de euros e finalmente contrate Mbappé. Vamos aguardar o fim desta interminável novela envolvendo um dos melhores jogadores do planeta. Às 5 da bola, a gente começa falando da Libertadores da América, tem os confrontos de volta das oitavas de final. Nesta terça-feira, a bola rola às 19 horas no Maracanã para Fluminense e Argentino Júnior. No primeiro jogo deu empate por 1-1. Inclusive o Fluminense entrou em contato com a Conmebol, fez uma representação
para que o árbitro revesse a expulsão do Marcelo, que acabou quebrando a perna do Sanches, mas não houve a intenção, mas a punição foi mantida. Marcelo cumpre automática contra os argentinos. Também na terça-feira, 21 horas, o Atlético Paranaense terá que golear o Bolívar. Jogo na Arena da Baixada, primeiro confronto em La Paz, 3-1 para o time boliviano. E às 21 horas, com o Beira-Rio, com todos os ingressos vendidos, Internacional e River Plate. Primeiro jogo, o time argentino, diante de 86 mil torcedores no Monumental de Núñez, venceu por 2-1 de virada. O gol do Inter foi do Ener Valencia, seu primeiro com a camisa do Colorado. Na quarta-feira, jogo isolado, 21h30, Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Verdão tem vantagem, ganhou no Mineirão o jogo de ida por 1-0, gol do Rafael Veiga. Na quinta-feira, fechando as oitavas da Libertadores, envolvendo times brasileiros, o Flamengo joga no Defensores del Chaco contra o Olímpia do Paraguai. Primeiro jogo, o Mengão venceu por 1-0, gol do Bruno Henrique. Copa Sul-Americana, também jogos das oitavas de final, confrontos de volta. Terça-feira, às 7h, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Libertad do Paraguai. O Fortaleza ganhou no Defensores del Chaco por 1-0, jogo de ida, gol do volante Zé Elisson. Também na terça, 21h30, na Argentina, News Old Boys e Corinthians. O embalado Corinthians do Vanderlei Luxemburgo venceu de virada na Neoquímica Arena pelo placar de 2-1. Renato Augusto machucado, nem viajou para a Argentina. Na quarta-feira, 2 jogos, às 7h, no Serra Dourada, Goiás e Estudiantes de La Plata. Primeiro jogo, o time argentino venceu por 3-0. Goiás terá que golear. No mesmo horário, no Paraguai, tem Guarani e Botafogo. O Fogão venceu de virada o jogo de ida pelo placar de 2-1 no Engenhão. Na quinta-feira, mais 2 jogos pela Sul-Americana, 7h no Morumbi, que vai estar lotado, São Paulo e São Lourenço. São Lourenço da Argentina venceu o jogo de ida, o time do Papa, pelo placar de 1-0. E às 21 horas tem o confronto brasileiro entre Red Bull Bragantino e América Mineiro. Esse jogo será na Neoquímica Arena. Por quê? Porque a Conmebol exige 20 mil lugares nesta fase. O campo do Red Bull Bragantino, que é o Nabia Bichedi em Bragança Paulista, tem capacidade para 15 mil torcedores. Então Red Bull alugou a Neoquímica Arena para enfrentar o América. Primeiro jogo, empate por 1-1 na Arena Independência. Vamos falar do Santos, que está de técnico novo, é Diego Aguirre, ex-técnico do São Paulo, do Internacional de Porto Alegre. Diego Aguirre estava no Olímpia do Paraguai. Ele vem para o lugar do Paulo Turra, demitido após o empate com o Atlético Paranaense na Vila Belmiro por 1-1, Atlético com time alternativo. Paulo Turra ganhou um jogo apenas à frente do Santos. Foram 3 empates e outras 3 derrotas. E automaticamente, com a saída do Paulo Turra, a diretoria reintegrou o Soteldo. Lembrando que os dois tiveram um problema, uma discussão, e o Paulo Turra afastou o Soteldo. Desde então, o venezuelano não vinha jogando pelo Santos. Com o novo técnico, Soteldo está de volta. O Santos ganha com a volta do baixinho. Vamos falar de Tiquinho Soares, que deixou a torcida do Botafogo bastante preocupada, né? Isso porque antes do final do primeiro tempo, ele acabou sendo substituído, saiu de maca chorando. Ele teve uma torção no joelho esquerdo, vai passar por novos exames, mas já está fora do jogo contra o Guarani e pode ser que desfalque o líder Botafogo em algumas rodadas, né? O Tiquinho Soares, que se machucou no primeiro tempo, no empate sem gols com o Cruzeiro no Mineirão. Mas o Botafogo tem uma gordurinha a mais e tem bons substitutos, não do nível do Tiquinho, mas tem bons reservas, o técnico Bruno Lage. E completando a nossa participação, falando aí das 5 da bola, vamos falar de Jorge Jesus, né? Toda vez a gente pega o noticiário, tem lá, Jorge Jesus indica tal jogador, Jorge Jesus quer contratar tal jogador. Desta vez, o português quer um conterrâneo, o João Félix, bom meio-campista português, que atua pelo Atlético de Madrid. Ele já comunicou à diretoria árabe, falou: olha, vocês querem títulos? Vocês querem conquistas? Me traga João Félix, simplesmente o craque do Atlético de Madrid.
E desta forma a gente conclui mais um Notícias Áfia. Espero que todos tenham gostado, desde já desejando a vocês uma excelente semana com paz no coração. E como eu prometi no começo do nosso programa, um vídeo especial preparado pela nossa produção. Vamos relembrar um pouquinho de Cascais. Olha, a Copa Áfia Portugal ainda está na nossa mente. Foi um sucesso absurdo, estrondoso. Então, para matar saudade, acompanhe um pouquinho sobre Cascais. A gente volta na próxima semana com mais um Notícias Áfia. Se inscreva em nosso canal do YouTube Áfia Soccer. Ative o sininho para você ter toda a programação do nosso canal Multicampeão. E não esqueça, gostou? Like! Grande abraço a vocês, um beijo no coração. Pimba! Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Em 1985, ele tirou o pé de uma vez do Nigel Mansell, jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto, ergue os braços. Ayrton Senna faz a sua festa do Estoril. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!